Eu quero ler o livro de Filemão. Ele está antes da epístola aos Hebreus, logo após o livro de Tito, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Filemão é um livro da Bíblia, uma epístola, uma carta, composto apenas de um capítulo de 25 versículos. Eu vou ler do verso 1 ao verso número 7, para a nossa meditação nesta oportunidade. Filemão 1, de 1 a 7. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Até o versículo 7, vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, porque somente pela misericórdia, pela compaixão e pela graça do Senhor, temos o privilégio de nos reunirmos nessa noite de quarta-feira, para juntos, ó Deus, buscarmos da tua palavra, para juntos nos aproximarmos de ti e receber a orientação do Senhor para com as nossas vidas. Graças te dou pelos irmãos que estão aqui no templo conosco, pelos irmãos e irmãs que estão no curso, nas salas de aula da igreja nesta noite, pelos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, conectados, assistindo o culto, por aqueles que ainda hão de assistir em outros momentos, tendo em vista que fica gravado. Pai, que muitas vidas sejam fortalecidas nessa noite, muitas vidas sejam edificadas nesta noite. Fala conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, purifica-nos, ó Deus, de todo mal, limpa-nos totalmente, como cantamos na primeira canção, que nesta noite feliz, neste santo lugar, nós marcamos o encontro com o Senhor, e que este encontro seja marcado pela manifestação do Senhor às nossas vidas, por meio da tua santa, bendita, eterna e poderosíssima palavra. Fala conosco, ó Pai, nós te pedimos de coração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, eu queria dar como tema a nossa meditação, a nossa mensagem nesta noite, nessa oportunidade. Você que está com a sua Bíblia aberta em casa, aqui no templo, em Filemão, principalmente os versos 4 ao verso 7. Cristianismo puro e simples. Se não me engano, fora John Stott que escreveu um livro com este título. Não li o livro dele, não o li, mas lembrei do título. Cristianismo puro e simples. Algumas coisas que não podem faltar em hipótese alguma na nossa vida cristã, no nosso andar cristão, no cristianismo. E o verso 4 ao verso 7, ele vai trazer para nós algumas peculiaridades, algumas partes importantes, o que é ser um cristão, o que é ser um homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, que vive intensamente o cristianismo, que pratica o cristianismo puro e simples. Veja comigo no versículo número 4, eu destaco algumas coisas. Paulo, ao escrever a Filemão, ele diz no verso 4,
dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. A primeira coisa que eu destaco aqui, para a minha, para a tua, para a nossa edificação, esta expressão de Paulo, quando ele se refere a Deus. Veja aí comigo. Ele fala, dou graças ao meu Deus. A primeira coisa que eu quero lembrá-los, que o cristianismo puro e simples, ele é baseado num relacionamento intenso, profundo com Deus. Veja que Paulo não fala assim, dou graças a Deus, ou cita a pessoa de Deus de uma outra forma, na terceira pessoa, por aí vai, ou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não está dizendo assim, Filemão, eu dou graças ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus do Elias, ao Deus de fulano, beltrano, ciclano. Não. Ele fala, dou graças ao meu Deus. Então eu não consigo conceber uma ideia de um cristianismo que não nos leve a um relacionamento íntimo com Deus. Ele usa essa expressão de propriedade. Ele usa essa expressão de pertencer, de obter, de ter, de possuir. Ele fala, meu Deus, meu, Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu. Porque Paulo vivia certamente um relacionamento profundo, íntimo com Deus. O salmo mais citado da Bíblia, os irmãos lembram qual é o salmo mais citado da Bíblia? Começa com 2, termina com 3. Qual que é o salmo mais citado da Bíblia? 23. Não é isso? Salmo 23. E como que começa o salmo 23, Maico? Ainda bem que foi esse salmo que eu perguntei, né, Maico? Se fosse outro, você estaria, né, perdido aqui. Né? Salmo 23. O Senhor é, vamos dizer juntos, o Senhor é, não estou ouvindo aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não fala o Senhor é pastor, o Senhor é redentor, o Senhor é provedor. Ele fala de provisão. No Salmo 23 fala de provisão. No Salmo 23 fala de guia, guiar as fontes das águas cristalinas, as águas de descanso, refrigerar a alma. Fala de eternidade, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Fala de tanta coisa, mas a coisa mais linda que eu vejo no Salmo 23, baseado em Filemão 4, esta propriedade, o Senhor é o meu pastor. Atos dos Apóstolos, que relata a história da igreja, do cristianismo, progresso da igreja, do cristianismo. Os irmãos lembram que certa feita, algumas pessoas desejaram, quiseram e tentaram expelir demônios. Lembra disso? E eles foram expelir demônios e disseram assim, conjuro-vos em nome de Deus a quem Paulo prega. Diz lá em Atos dos Apóstolos. E o homem endemoniado, o demônio realmente saiu dele, mas só que o demônio entrou no pregador. E o próprio demônio disse para eles, que eram os filhos de Céfas, né? O próprio demônio disse para eles, conheço Paulo, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então veja que eles querem usar o nome de Deus e fala, no nome de Jesus, que é Deus, a quem Paulo prega, e não fala o nome do meu Jesus. Há uma diferença muito grande no cristianismo, quando nós vivemos este relacionamento íntimo com Deus. Não é falar de, quero falar para vocês de Jesus Cristo,
Beleza, uma coisa. A outra é, eu quero falar do meu Jesus. Como aquela história já contada em muitos pastores, que já contaram em muitos púlpitos, que num grande auditório, as pessoas estavam recitando o Salmo 23. E um falava o Salmo 23 de cor, o outro falava, e as pessoas aplaudiam, em pé aplaudiam. E depois um homem de idade, um senhor de idade, era um pastor já aposentado, bem de idade, quase a idade do Elias, né? Um homem já aposentado, ele chega lá e ele fala o Salmo 23 inteiro. E quando ele fala o Salmo 23, as pessoas começaram a chorar, a se quebrantar. E alguém lhe pergunta, por que os outros foram aplaudidos? E o Senhor, as pessoas choraram, foram impactadas, mexeu com as pessoas, mexeu com o ambiente. E ele disse, é que as pessoas conhecem o Salmo do bom pastor. Eu conheço o pastor do Salmo. Ele é o meu pastor. E ele falou com propriedade. O Senhor é o meu pastor. Conta aqui um congresso, num acampamento de juventude. Já era a última noite, muitas palestras tinham sido dadas, manhã, tarde e noite. E na última noite, tinha um pastor também de idade, presente. E este pastor era nada mais, nada menos que o pastor Caio Fábio, pai. O pai do Caio Fábio, pai, que foi pastor da Central de Manaus. Caio Fábio, pai, ele chegou na última noite, e lhe pediram para fazer uma oração. Eram 3 ou 4 dias de acampamento, palestra de manhã, tarde e noite, nada aconteceu, ninguém foi tocado, nada aconteceu. E na última noite, último dia, ele estava presente, pediram para ele fazer uma oração. Isso está até escrito em livro. Ele foi à frente, pegou o microfone e disse, Senhor, meu Deus e meu Pai. E quando, conta no livro, quando ele falou, meu Deus, meu Pai, uma unção sobrenatural encheu o auditório. E as pessoas sentiram a presença de Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite, o cristianismo puro e simples não é falar de Deus, não é proferir algo sobre Deus, mas é ter relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus, a ponto de falar, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, meu provedor, meu guia, o amado de minha alma. Quando lemos a Bíblia, quando meditamos na palavra de Deus, nós percebemos, nós reconhecemos que ela sempre nos chama para uma intimidade com Deus. Muito mais do que nos aproximar de Deus para usufruirmos alguma coisa, para pedirmos algo ao Senhor. Muito mais do que isso, embora Ele provê, Ele concede. Paulo chega aos Filipenses 4,19, diz que meu Deus em Cristo Jesus há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades, é promessa dele. O próprio Salmo 23 fala de suprimento. Mas o que a Bíblia nos chama é para sermos íntimos de Deus, independente daquilo que vai fazer ou deixar de fazer. Eu vejo quando Paulo está escrevendo a Filemão, as palavras dele mexiam profundamente com o coração de Filemão, por dizer, ao meu Deus dou graças, ao meu Deus, é meu, Ele é meu. E nós sabemos que Deus se torna nosso por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus. O que eu quero dizer a você novamente nesta noite, não fale simplesmente de Deus,
fale do teu Deus, fale do nosso Deus. E ao falar de Deus, diga, Ele é meu. O próprio Salmo 100, eu citei domingo aqui o Salmo 100, em uma das partes da pregação da noite. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele é nosso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o amado de nossa alma. E quando a Bíblia faz menção lá em Apocalipse 2, carta à igreja em Éfeso, para que houvesse arrependimento, reconhecesse onde havia caído e voltado à prática das primeiras obras, nada mais, nada menos, está convidando as pessoas a voltar a ter intimidade com Deus. Isaías capítulo 1, quando fala da loucura de uma religiosidade sem sentido, fala do boi que conhece o possuidor, o jumento, o dono da manjedoura, mas Israel não tinha conhecimento de Deus. Assim também há muitos por aí que citam tanta coisa da divindade, do ser de Deus, mas ainda não tornaram Deus o seu Deus, meu Deus. Então, a primeira coisa do cristianismo puro e simples, relacionamento com Deus. Segunda coisa que eu destaco no texto, verso 4 ainda, Paulo diz, dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações. Fala no plural, minhas orações. Segunda coisa do cristianismo puro e simples, é a oração. Paulo era um homem de oração. Paulo orava ao Senhor. E ele não fala de uma oração, mas ele fala de orações. Hoje, se não me engano, é dia 15. Ontem foi dia 14. E ontem faleceu, foi promovido à glória eterna, o pastor Davis Manchu, pastor da maior igreja evangélica do mundo, na Coreia do Sul. A igreja que passou de 800 mil membros na sede. A igreja começou debaixo de uma tenda com 5 pessoas e chegou a 800 mil pessoas. Alguns chegam a dizer que passou até de 1 milhão de pessoas. Eu tive a honra, eu, pastor Leonardo e o Tarcísio, presbítero, de conhecer o templo lá, de participar de um culto que estava tendo naquela igreja. E o pastor Davis Manchu era o pastor que ensinou os cristãos a orar. É um dos pastores que mais oravam. 12 horas, 15 horas, 24 horas por dia, chegou a orar. Um homem tremendo de oração, começou com 5 pessoas, passou de 1 milhão de membros. Período de guerra fortíssimo, conflitos, mas um homem que ensinou o povo a orar. E ontem ele foi promovido para a glória eterna. Estou dizendo isso para voltar ao texto, que Paulo fala que na nossa vida cristã não pode faltar a oração. Por quê? Se Deus é o nosso Pai, e se nós temos relacionamento com Ele, intimidade com Ele, buscamos a intimidade com Ele, nós precisamos falar com Ele. Digamos que você mora na casa do seu pai. Você mora com o seu pai. Você é filho. Está lá com o seu pai. E você mora na casa do seu pai, acorda de manhã, toma café, vai para o trabalho, volta, ou vai para a escola, volta para o almoço, sai à tarde para o futebol, volta à tarde, tem o jantar, tem tudo na vida da casa, e você não dirige uma palavra ao seu pai. Por exemplo, temos aqui o Abner, que está ali em cima, que é filho do pastor Leonardo, da Gabi, seu segundo filho, até chegar ao terceiro. Vamos profetizar no culto de quarta-feira. Aí o Abner o dia inteiro não fala com o pai dele.
Acorda de manhã, vai para a escola, volta da escola, almoça, vai para o futebol, vai para a piscina, vai para a natação, vai para o judô, taekwondo, não sei quem mais que faz, né? Faz tudo, aula de inglês, francês, hebraico, aramaico, grego, tudo que o Abner faz, né, Abner? Faz tudo, lá disse, ok, faz tudo, mas não fala com o Leonardo. O pastor Léo vai dizer algo que está errado. Por que meu filho não fala comigo? Cristianismo puro e simples não existe sem oração. Pois orar é falar com Deus. E a oração, as pessoas não entendem o que é oração. Muitos não sabem o que é orar. Pensa que orar é sinônimo de pedir. Pensa que orar é sinônimo de rogar. Como aquela máquina que você chega, coloca uma moeda e ela solta o que você precisa ou passa o seu cartão e você pede alguma coisa, que colocou o cartão, colocou a moeda, colocou o dinheiro, a cédula. Eu orei, Deus tem que fazer. Não, oração é para ter comunhão. Paulo fala nas minhas orações, refletindo, revelando que Deus é o seu Pai, é o seu Deus, e ele tinha uma vida de oração. Eu não sei como está a sua vida de oração, eu não sei como está a nossa vida de oração, eu não sei como está, se você ora pelo menos 1 minuto por dia. Eu lembro num congresso em Santarém, um pastor coreano disse: eu quero começar uma igreja no Brasil, pago para o obreiro X salários mínimos, era um bom salário, um ótimo salário, dou casa, construo o templo. Ele era pastor de uma igreja de uns 400 mil membros na Coreia. Dou casa, dou templo, dou tudo, mas quero um pastor disponível para esse trabalho, que ora pelo menos 10 horas por dia. Havia mais de 1.000 pessoas no congresso. Pessoas que não tinham igreja, não tinha campo, não tinha lugar para pastorear, mas ninguém pôde, que ninguém orava tanto tempo. Mas eu creio também que a oração não é a quantidade do tempo que você investe, mas é algo de ter comunhão com Deus. Você pode estar olhando para mim agora e orando a Deus. Você pode estar dirigindo e falando com Deus. A oração mais curta da Bíblia foi a oração que gerou a maior reconstrução e restauração, que foi a oração de Neemias. Quando o rei disse para Neemias: por que está triste, o que você quer que eu faça? Neemias disse assim: então eu orei ao Senhor e disse ao rei. Eu orei e disse. Se eu orei e disse, foi Senhor, e agora? Pronto. Oração rápida. Não é a quantidade, mas a intensidade. No cristianismo puro e simples não pode faltar a oração. Se Deus não é seu, você não é dele, não há esse relacionamento, essa entrega, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Se nós não oramos, também não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. Mas há um terceiro fator aqui no texto, são inúmeros, estou destacando apenas alguns. No verso 5, depois eu vou voltar no verso 4, mas agora eu vou para o verso número 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Verso 5 e verso 6, ele fala de fé. Terceiro ingrediente, não pode faltar no cristianismo puro e simples, é fé. Paulo fala da fé de Filemão. Estou ciente da tua fé, do teu amor e da tua fé. Fala de amor e fé, mas eu destaco primeiramente a fé. No verso 6 ele fala que a tua fé se torne eficiente. Ele fala de fé eficiente. Não existe um cristão, não existe alguém que vive, que pratica o cristianismo puro e simples, que neste cristianismo não seja regado pela fé.
O que é fé? Se você olhar no livro próximo, que é Hebreus, pular lá no capítulo 11 de Hebreus, verso 1, nós temos a definição de fé, que muitos sabem de cor. Ora, a fé, Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A Hebreus 11, de 2 em diante, fala da natureza da fé e dos heróis da fé, os exemplos de fé, o que as pessoas fizeram pela fé. Verso 2 fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício. Pela fé Enoque foi transladado. Verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa. Aí fala da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de tantos outros neste texto. Fé. No cristianismo puro e simples não pode faltar fé. Certeza, convicção, verso 1 de Hebreus 11:1. A fé liga essas duas palavras. Certeza, convicção. Eu creio. Primeiramente, nós cremos no Cristo Salvador. Nós cremos na nossa transformação. Nós cremos que Deus tem para nós preparado um lar eterno, uma mansão celestial. O céu está preparado, nós cremos. Nós cremos que fomos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos. Nós cremos que lá na cruz os nossos pecados foram levados e nós fomos perdoados e lavados. Nós cremos. Nós cremos. Romanos 8 vai dizer que o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós cremos. Nós cremos em Deus. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Nós cremos. Mas veja que a própria Bíblia nos exorta a batalharmos diligentemente pela fé. Se você olhar aqui lá no final da Bíblia, no livro de Judas, antes do Apocalipse, Judas é um capítulo também, só um capítulo. Se Judas não é o que traiu Cristo, é outro Judas, irmão de Jesus. No versículo 3, ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos. Ele disse que devemos batalhar diligentemente pela fé. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltasse, porventura, acharia fé na terra? Jesus disse para aquele soldado, aquele centurião: nem em Israel achei fé como essa. Quando ele disse para Jesus: manda uma palavra tua e meu rapaz será curado. Você nem precisa ir em casa, dá uma palavra, ele já vai ser curado. Fé. As pessoas hoje têm perdido a fé. E quem perde a fé é tomado de desesperança. Perde a esperança, está desesperado, inquieto, perturbado, angustiado, sofrendo, melancolia, tristeza, pânico, depressão, angústia, síndrome do pânico, do medo, porque perdeu a fé em Jesus, a fé no controle de Deus. E aqui você viu comigo, Judas
Está dizendo, nós precisamos batalhar pela fé. Nós precisamos lutar pela fé. Porque quando falarmos das coisas de Deus, devemos falar com propriedade, devemos falar com convicção, devemos falar com certeza. Por exemplo, o próprio Romanos 8, diz assim, vou citar só 2 versículos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 ainda diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você crê nisso? Que em tudo você é mais que vencedor? Você crê que tudo coopera para o seu bem? E nada foge do controle de Deus, e tudo Ele vai fazer com que venha cooperar para o teu, para o bem, para o nosso bem, mesmo que esteja sofrendo? Fé, eu creio. No cristianismo puro e simples não pode faltar a fé. Mas voltando em Filemão, Paulo fala, verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Uma fé eficiente. Tessalonicenses vai usar a expressão uma fé operosa. Uma fé que opera. Outra coisa que não pode faltar no cristianismo puro e simples, além da fé, o verso 5, eu volto a ele. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O que não pode faltar no cristianismo puro e simples, testemunho cristão. Testemunho. Paulo fala, eu estou ciente do amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus. Relacionamento com Jesus. E ele diz aqui, que Paulo estava ciente deste testemunho que Filemão dava, do amor que ele tinha para com Jesus, e da fé que ele tinha em Jesus, que chegou a impactar e tocar no coração de Paulo. Ou seja, na nossa vida cristã, não pode faltar testemunho. Aí a pergunta que nós fazemos ao texto, a pergunta que se levanta baseado nisso é a seguinte: será que as pessoas hoje têm ciência, conhecimento do amor que nós temos para com Jesus? Da fé que nós temos em Jesus? Será? Será? Se Paulo estava ciente, como que ele estava ciente? Não foi porque Filemão disse, Paulo, olha, eu quero dizer para você, Paulo, e mandou um telegrama para Paulo, um WhatsApp para Paulo, na época, né, um pombo correio para Paulo, um bilhetinho para Paulo, dizendo assim, Paulo, eu quero dizer para você que eu amo muito Jesus, eu tenho fé em Jesus. Filemão não falou isso para Paulo, certamente. Paulo ficou sabendo através dos atos de Filemão. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala, em toda parte se divulgou da vossa fé e do teu amor para com Deus. E aos Tessalonicenses ele fala dos ídolos serem queimados, serem destruídos, aniquilados, porque agora estavam servindo o Deus vivo e verdadeiro. Olha o poder da fé que nos leva a testemunhar e leva outros a dar o testemunho a nosso respeito. A fé que você tem. Meu irmão, minha irmã, será que alguém poderia dizer sobre você, sobre eu, sobre nós? Estou ciente do teu amor para com Jesus, da tua fé para com Jesus. Você tem uma fé linda. Você tem uma fé extraordinária. Você tem uma fé impressionante.
Você tem uma fé contagiante. Você passa por dissabores, você passa por lutas, você passa por provas, você enfrenta tanta adversidade na vida, mas você demonstra o quanto você crê em Jesus. Eu estou ciente disso. Você renuncia tanta coisa, você diz não a tanta coisa, porque você de fato ama Jesus. Eu estou ciente disso. Não pode faltar no cristianismo puro e simples testemunho. Testemunho da nossa vida com Deus, que outros vão ver. Mas também não pode faltar no cristianismo puro e simples o testemunho nosso para com as pessoas. E Paulo diz no versículo 5, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemão, eu sei que você não só ama Jesus, mas você ama a igreja de Jesus. Eu estou ciente que você não só tem fé em Jesus, mas você também tem fé em todos os santos, naquilo que Deus está fazendo na vida deles. Você não está desacreditado das pessoas. Você não desacreditou nas pessoas, porque você sabe o que Deus está fazendo. Porque veja o verso 5, ele fala no mesmo texto, no mesmo verso, do amor e da fé que tens para com Jesus e todos os santos. Os santos aqui é a igreja, é o povo de Deus, lavados, santificados pelo sangue de Jesus. Então o seu relacionamento com as pessoas, olha bem, o seu relacionamento com as pessoas tem sido baseado na fé e no amor. Você ama as pessoas, você crê nas pessoas. Não crer no homem em si, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas você crê no que Deus pode fazer através e por meio das pessoas. O povo para você não está desacreditado, você não está desacreditado nas pessoas, você está crendo. Porque o mesmo Deus que operou em você, opera nelas. E esta vida de Filemão impactava o apóstolo, para dizer que ele estava ciente de que Filemão era um homem de relacionamento com Deus e com o próximo. Não se estranha? Não é algo para gerar dúvida, para estranhar, que o grande mandamento se resume em amar a Deus e amar o próximo. O primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, maior mandamento, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristianismo puro e simples. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Se eu não me envolvo com o próximo, se eu não me envolvo com Deus, no horizontal e no vertical. No vertical com Deus, no horizontal com o próximo, eu não estou vivendo o cristianismo puro e simples. Mas há mais um fator aqui. Paulo diz no versículo 6, a fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. O cristão, ele é tomado de bondade. Todo o bem que há em nós, para com Cristo, nós temos bondade.
A Bíblia diz em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Está ligado na benignidade, está ligado à longanimidade, está ligado ao amor, está ligado a tudo que é fruto do Espírito. E aqui Paulo fala, olha, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que é em nós para com Cristo, todo o bem que é em nós, ou seja, em nossa bondade. Você que conhece a carta de Filemão, sabe o que Paulo vai pedir para Filemão sobre Onésimo? Fala, você está cheio de bondade. Cristianismo puro e simples, não pode faltar bondade. Nós devemos ser bons e não maus. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Cristianismo puro e simples. Não pode faltar atos de amor, atos de bondade, para reanimar corações feridos. Cristianismo puro e simples não pode faltar atos de bondade, atos de amor, para reanimar corações feridos. Paulo fala aqui, olha, coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Tem pessoas que estavam morrendo, tem pessoas que o coração estava esmigalhado, arrebentado no chão, detonado, arrebentado, totalmente aniquilado, lá no chão. E aquela pessoa precisou de ser reanimada. Ela precisou de um choque para reanimar o coração. Estava parando, precisou de um choque. Ela estava desanimada, ela estava lá no pó. Aí chega Filemão e fala, opa, calma aí, vou te dar um ânimo aqui. Isso é ser cristão. Isso é ver o cristianismo puro e simples. Se você olhar para, não precisa abrir, depois você lê, 1 Samuel capítulo 23, 18 em diante, fala de Jonatas, que foi até Davi, e reanimou a fé de Davi em Deus. Davi na perseguição, o pai de Jonas, Saul, querendo matar Davi, Jonas vai até Davi, e Jonas fortalece a fé de Davi em Deus, em outras palavras, o reanimou. Continue crendo em Deus, Davi, Deus tem um plano para a sua vida. 1 Samuel capítulo 30, Davi chega em Sigrá, que é a sua cidade invadida, saqueada. Diz a Bíblia que ele ora ao Senhor e reanima no Senhor. E uma grande obra é feita de restauração. Cristianismo puro e simples. Pessoas tomadas de bondade. Pessoas tomadas de amor. Reanimando outros que estão caídos à beira do caminho. E por último, amados, para não cansá-los nessa noite, de nosso tempo, dá até para pregar isso aqui no domingo também. Verso 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Cristianismo puro e simples é quando alguém lembra de nós e agradece a Deus pela nossa existência. Cristianismo puro e simples é quando alguém lembra de você ao orar. Fala, Senhor, obrigado por esta vida. Obrigado por este ser. Obrigado por essa pessoa que me reanima, me fortalece, que me levanta, que me põe em pé. Eu dou graça ao Senhor por esta vida tão preciosa. E Paulo fala
nas minhas orações, em outras palavras, em todas as orações, ele agradecia por Filemão. Irmãos, Filemão não fez nada demais, a não ser viver o verdadeiro cristianismo, em nome de Jesus. E tudo começou tendo relacionamento com Deus. A minha oração nesta noite é que as pessoas reconheçam em você e em mim o quanto amamos a Deus. As pessoas reconheçam em você e em mim o quanto nós cremos, acreditamos, tamanho da nossa fé em Deus. Minha oração nessa noite, para que a tua e a minha vida, a tua e a minha atitude, ações, possam reanimar todos quantos estão caídos, desanimados, à beira do caminho. A minha oração nessa noite, para que Deus não seja simplesmente Deus, mas que Ele seja o teu Deus. Quando você orar, falar com Ele, você fala: meu Deus, meu Pai, meu Senhor. E que outros agradeçam a Deus pela tua e minha e nossa existência, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa palavra, em Cristo Jesus.